Segundo informações vindas do sul do país, o técnico Daniel Paulista foi procurado recentemente por um clube da Série A. Qual é essa equipe? O que eu sei também em relação a essa história? E uma preocupação, né? Porque o torcedor do Remo tem calafrios quando fala no Daniel Paulista, já que ele deixou o Leão no ano passado e um momento muito bom, né, da Série B para assumir o esporte. Além disso, eu quero bater um papo sobre o Wesley Garcia. Será que ele foi barrado? Por que ele vem jogando somente dos jogos que o Goiás está perdendo? A minha impressão sobre isso e uma atualização envolvendo o atacante Edson Carioca. Será que fica no Goiás? Volta para o Verdão? Fica no Mirassol, melhor dizendo? Quero trazer as últimas novidades em relação a esse assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e convido você a conhecer o nosso parceiro do canal, que é a Kelly Mendes Bolos Personalizados, a sua festa completa em até 12 vezes nos cartões. Opções de bolos para aniversários, casamentos, salgados, kit festas, bem casados e muito mais você encontra em um só lugar, além de várias outras opções agora disponível também no iFood. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, é o 629 85 96 6097. Assim também como a AMX Higienização, para você que busca lavagens de tapetes, higienização e proteção de estofados, limpeza pós-obra com atendimento em toda a Goiânia e região. Fale com o nosso parceiro do canal, também através do WhatsApp e do Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. 629 8609 4451. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico Daniel Paulista e esse excelente momento do Goiás na Série B do Brasileirão, na temporada, né, de maneira geral. 20 jogos até agora, já sendo a maior sequência invicta da história do Verdão. Goiás que dos últimos 22 jogos perdeu apenas um, né? Foi justamente o jogo que não podia ter perdido, né? Contra o Remo fora de casa, águas passadas. Mas quando a gente pega aí um enredo de 25 jogos, né? Se for para fazer aí um quarto de 100, o Goiás perdeu apenas 3 partidas. É muito pouco. Ah, é o Campeonato Goiano, não sei o que, a Copa do Brasil, a Série B. É o que o Goiás teve para disputar até agora, não é mesmo? Então o Goiás, para mim, faz muito bem essa função. E mais do que isso, parece um time já muito bem encaixado, né? Um time que, diferentemente daquelas temporadas, onde o Goiás pegava e contratava um pacotão de reforços, né? 15 reforços no ano, 20, 30. Não, o Goiás nesse ano contratou apenas 12 para o seu elenco profissional. E assim, olhando, né, das contratações, eu acho que até agora, daqueles jogadores que chegaram e tem uma boa expectativa, eu acho que só o Bruno Sávio. Acho que só o Bruno Sávio que até agora não conseguiu corresponder, mas vem jogando, talvez consiga mudar esse cenário até o final da temporada. Então, a temporada até agora do Daniel Paulista é excelente. E surge aquela dúvida, né? Situação contratual, como que é? O contrato do Daniel Paulista no Goiás vai somente até o final da atual temporada. E uma informação importante que foi divulgada nos últimos dias pelo pessoal da Rádio Chapecó. A Chapecoense que demitiu o técnico Gilmar Dalpozo no último final de semana, na quinta-feira passada, né? Acabou contratando o Fábio Matias e, segundo informações da Rádio Chapecó, os nomes que foram procurados pela Chape foram Cláudio Tencati, Daniel Paulista, Fábio Matias, Zé Ricardo, Pedro Caixinha e também Humberto Louser. Então, houve essa tratativa, né, nos bastidores da Chapecoense. Pelo que eu pude apurar, não houve oferta para o Goiás, tá? Não houve oferta do Daniel Paulista, não chegou nada de maneira oficial. A Chape tentou ali inicialmente o Fábio Matias, que foi o nome predileto, vamos dizer assim, e também analisando a concorrência, né? A dificuldade do Daniel deixar o Goiás nesse momento, ela era maior do que você trazer um técnico da Portuguesa. Mesmo que a Portuguesa seja um clube até mais tradicional do que a Chapecoense, estamos falando de um time que hoje está na 4ª divisão nacional. Sobre essa preocupação, tá? Eu acho que não é aquilo que o Daniel Paulista fez durante a sua carreira. A saída dele do Remo do ano passado foi muito feia, tá? Ele estava ali se eu não estiver enganado, na 3ª ou 4ª colocação da Série B, vinha jogando redondinho, tinha acabado de conquistar o campeonato paraense e saiu
para ir para o esporte. Acabou pegando, né, esta mancha de que é um técnico que pula de galho em galho, mas não é. Tá? Ele trocou o Remo porque era o esporte, um clube que ele tem uma identificação gigantesca. Se não fosse isso, ele ficou 3 anos seguidos fazendo boas temporadas no CRB. Foi um técnico que ficou 2 temporadas completas no Guarani. Entre idas e vindas foram 3 anos, né? Pelo Confiança, além da base do esporte. Então, não, o Daniel Paulista não é um técnico, entre aspas, mercenário, né? Um cara que vai pular do barco com a primeira proposta de Série A. Isso aqui eu garanto para vocês. Ficou feio do ano passado? Ficou. Mas a justificativa é clara. É a mesma coisa do, sei lá, o Hélio dos Anjos deixar o Remo, por exemplo, naquela situação para ir para o Goiás. Não tem absurdo nenhum disso. Ainda mais se tratando de um técnico que já tem identificação, né? E acabou acontecendo da forma que foi. Então não chegou nada para o Goiás. E para o Daniel Paulista sair agora, apenas se aparecer algo de fato muito estratosférico, um clube gigantesco, uma coisa de 1 milhão, 2 milhões de salário por mês, o que aqui no Brasil eu acho muito difícil. Para você que quer ir na Copa do Mundo, mas não sabe como que funciona todas as compras de ingresso, passagem, hospedagem, um só lugar resolve isso para você aqui em Goiânia, que é a Maivan Tour. Há mais de 40 anos no mercado, sendo especialista em vários eventos, seja para a Copa do Mundo, a final da Champions League desta atual temporada, outros eventos como shows, Fórmula 1, MotoGP do ano que vem também você encontra com o nosso parceiro do canal. O link do Instagram e do WhatsApp está na descrição do vídeo, explicando um pouco mais dos serviços prestados. Você pode entrar em contato também pelo número do WhatsApp, que é o 62 3997 6666. Beleza? Assim também como a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio em boas mãos. Abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, além de assessoria financeira. Entre em contato agora mesmo pelo site, que é o www.rjcassessoria.com.br, e mais informações também adicionais na descrição. Completando o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador do Goiás que voltou à tona nos últimos dias, o Edson Carioca. Ele foi reemprestado ao Mirassol. Essa informação que foi divulgada lá pelo pessoal do Mídia Esmeraldina e também pelo André Rodrigues. O Goiás estendeu o vínculo dele até o final deste ano no Mirassol. Tá? O contrato no Goiás vai até o final de 2027. O contrato ia só até abril, ou seja, até o final do Campeonato Paulista. Ele já está 100% recuperado, tem 4 jogos até agora na Série A. E o Goiás vê como uma vitrine maior o empréstimo do jogador nesse momento do que propriamente voltar para o elenco, né? Até porque a passagem dele no Goiás foi muito ruim, ou um outro tipo de negociação. Existe uma opção de compra para o Edson Carioca. A tendência é que aconteça ao final do ano. Ele tem 28 anos de idade, hoje avaliado em 1,5 milhão de euros. Teve a lesão ali no finalzinho de 2025, né, no dia 27 de setembro, que foi o último jogo dele do ano passado. Uma cirurgia, inclusive, difícil, recuperação, voltou apenas no dia 10 de março, quando fez a sua estreia no ano contra o Santos. Boa sorte, né, para o Edson Carioca, ainda um jogador que pertence ao Goiás. Não pensaria em retorno, apesar que para a Série B, o Edson Carioca é sim um bom nome, mas eu não sou muito a favor de você tentar ficar recuperando ex-jogador que já passou aqui no Goiás, né? Acabou não dando certo. O primeiro erro que o Edson Carioca tiver com a camisa do Goiás, o torcedor já vai pegar no pé de novo, então é melhor seguir um outro caminho, que o Goiás consiga, né, pelo menos, uma boa venda, recuperar parte desses valores. Então, ele tem contrato, pode ser que volte para o ano que vem, mas o vínculo ele foi prorrogado com o Mirassol até o final do ano. E o Wesley Garcia, né? Quero comentar sobre uma situação, vi alguns torcedores se perguntando por que o Wesley Garcia só entra quando o Goiás está perdendo? Será que o Daniel Paulista só quer colocar ele em encrenca? Será que não gosta dele? Olha, eu acho que a minha percepção ela é um pouco diferente. Eu vejo que o Daniel Paulista ele entende muito bem o que esse time do Goiás é capaz. Já falei sobre isso no começo do vídeo, foi um Goiás que contratou até agora apenas 12 jogadores. E o Wesley Garcia ele vem sendo utilizado naqueles jogos onde o Goiás precisa quebrar as linhas de fato, né? E não jogar com o campo aberto, aquele jogo que o time adversário está bem fechadinho, e não para contenção, para voltar para marcação, nada disso. Tanto é que ele entra nos jogos, no empate contra o Londrina, né? Contra o Maringá, onde o Goiás não estava criando nada, contra o Fluminense foi uma exceção, né? Ele entrou já com o jogo resolvido, contra o Gama, Goiás perdendo, ele dá assistência. Então, assim,
Eu vejo muito mais como isso. O Daniel Paulista enxerga o Wesley Garcia hoje como aquele jogador do tudo ou nada, de quebrar a linha de marcação e que não vai fazer aquela pressão lá em cima, igual, por exemplo, o Jean Carlos, ou o Bruno Sávio, até o Lucas Lima. Acho que são características diferentes, acho que não tem isso de ser um nome preterido no elenco, não, e apenas as opções mesmo, a forma que enxerga e a leitura do atual elenco do Daniel Paulista, que para mim até agora é excepcional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!